Salve amigos do All Carros, tudo bom? Eu sou o José Leme e hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o Jeep Commander, o novo modelo de 7 lugares da Jeep e, assim, a gente pode chamar de compassão. Não que isso seja aí uma ofensa, muito pelo contrário, afinal o Compass é líder de mercado desde que chegou, então a gente espera que o Commander consiga fazer a mesma façanha. Mas vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes. Bem, amigos, falando um pouco sobre o design do Commander, né? Ele é um pouco mais rústico, digamos assim. Em linhas gerais, ele tem linhas mais quadradas do que o Compass, né? E isso um pouco é porque a gente, né, precisou, no caso aqui, aumentar a traseira do carro para conseguir colocar os 7 lugares nessa mesma plataforma, que é uma plataforma, se a gente pensar, bastante modular, bastante prática, bastante versátil é o termo correto, né? Já que ela vai desde o Renegade, passando pelo Compass, subindo na Fiat Toro e chegando no Commander. As linhas gerais do carro, elas são um pouco mais quadradas, ele tem um pouco mais de rusticidade, assim, de ser um pouco mais quadrado, principalmente na traseira, na caída do teto lá atrás, para poder também, né, dar espaço para a cabeça do sexto e sétimo ocupante. Mas aqui na frente vale mostrar também, né, os faróis, eles são diferentes, né, do Compass, são faróis mais afilados e mais esticados aqui pela lateral, e as 7 barras aqui da dianteira, elas são mais largas do que a gente encontra, por exemplo, no Compass, né? Então isso dá um pouco mais de amplitude para a dianteira do carro e mostra também muito aí, né, da ideia de requinte que eles querem passar com esse carro, que custa obviamente bem mais também com o Compass, principalmente nessa versão aqui a diesel Overland, que é a versão de topo. Importante dizer, as duas diferenças aqui visuais da versão de topo Overland para a versão Limited são as rodas, que são de 19 polegadas, e o teto solar panorâmico, que não está presente nas versões Limited, tanto Flex quanto a diesel. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês do interior do carro. Aqui, já aproveitando, né, o espaço aqui da segunda fileira, que é um espaço bem amplo, estou sentado no meio. O túnel central, ele é bem largo, né, preciso dizer, mas até que o espaço é bom porque ele não é muito alto. Mas mostrando aqui um pouco do painel, um pouco aqui da área dianteira, né, do Commander para vocês. Como a gente pode perceber, quem já viu o nosso vídeo do Compass tá vendo, falando, ué, mas espera aí, esse é o interior do Compass? Basicamente sim, o volante é o mesmo, o painel de instrumentos virtual também é o mesmo, a central multimídia de 10 polegadas igualmente, e como vocês podem ver, ela está conectada, né, ali no Apple CarPlay, então sem fio, você não precisa utilizar o cabo USB. Aqui no centro a gente tem um carregador de celular por indução, aqui a gente tem os comandos, né, vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês. A gente tem alguns comandos aqui, como, né, a reduzida, controle de descida em ladeira, o bloqueio do 4x4. Aqui a gente tem os modos de condução que a gente consegue, né, escolher, areia ou lama, neve e o automático para o sistema de tração. Então, se você, como esses tipos de pisos pedem um comando de tração diferente, ele age automaticamente aí, se você deixar no alto, ou você pode escolher esses para pisos aí que tem um pouco menos aí de aderência. A grande diferença, quando a gente olha o painel como um todo, tá no acabamento dessa faixa central, que enquanto o Compass traz couro, aqui ele traz um suede, né, uma camurça, na verdade, tinha esquecido o termo, uma camurça, né, que dependendo da cor do acabamento que você escolher para dentro do carro, é a cor que ele vem. Nesse caso aqui é uma camurça preta, mas quando você escolhe os bancos marrons, ele vem com uma camurça marrom aqui também, né, adornando aí esse pedaço do painel. Mostrando aqui um pouco das portas, a gente vê, né, que ela tem aí 2 tipos de acabamento. Ela tem o couro aqui nessa área, e aqui em cima ela tem um emborrachadinho aqui, um soft, um pouco diferente já, né, para dar um pouco mais de requinte aí também pro acabamento das portas aqui, né, mas ele tem aquele aspecto de emborrachado. Uma coisa nova que nós temos no Commander é isso daqui. Além da nova padronagem dos bancos também, a gente tem
Essa área aqui no console central, né, no apoio de braço, aqui também é um porta-objetos, ele vem escrito Jeep 1941, né, que é o surgimento do Jeep original, né, no caso era o CJ, então isso é bem bacana, fica bem marcante aqui. Vou aproveitar que estou aqui atrás e vou fazer o acionamento aqui do teto solar. Então, aí a gente abre aqui, né, o teto, e aí a gente pode também abrir o vidro. Então, sim, dá para ter uma noção, né, da amplitude que dá, de como ele oferece mais luminosidade para o interior do Commander. Bem, amigos, falando um pouco para vocês aqui agora sobre o espaço, né? Agora eu estou sentado aqui como se eu estivesse aqui próximo à porta e aproveitar para falar um pouco dos equipamentos, né, que o Commander oferece, né? Ele tem 7 airbags, tem controle de tração, controle de estabilidade, como a gente já conhece, e ele tem o pacote ADAS completo, né? Então ele tem o ACC adaptativo, que é o piloto automático adaptativo. Ele oferece também leitor de faixa com correção no volante, oferece ainda alerta de ponto cego nos espelhos retrovisores e também o alerta de fadiga para o motorista. Então, assim, é um carro bem completo nesse sentido, em termos de equipamento, né? Como comentei, ele tem também o sistema, o Jeep Adventure Intelligence, que o que é? É aquele sistema que oferece 4G embarcado dentro do carro para até 8 dispositivos, então você pode colocar até 8 celulares, tablet, enfim, conectados, computadores no Wi-Fi do carro, que você contrata, né, os pacotes de 4G que são oferecidos pela TIM em parceria com a Stellantis. Você tem também, graças a isso, né, no Adventure Intelligence, no aplicativo do celular, né, rastreio, sistema de concierge, você consegue acessar uma série de funções do carro, você consegue ligar o ar-condicionado e dar partida remota antes para poder fazer isso. Você consegue ainda também fazer a localização do carro, se o carro está com alguém da sua família, sua esposa, seu filho, por onde está rodando. Você tem a função valet, então se você entrega o carro na mão do manobrista, você consegue estipular uma área em que o carro pode rodar, e se o carro sair daquela área, daquela quilometragem que pode ser desde 500 metros, você já recebe um alerta falando que o seu carro saiu daquela zona ali, que ele está rodando por uma área maior, por onde ele não devia estar, segundo, né, o que você colocou ali. Além disso, você pode colocar também limitações de horário pelo sistema. Então você pode deixar o seu carro em casa, ou emprestar o carro para o seu filho e falar, mas que ele tem que estar em casa às 11 da noite. Então você coloca que o carro tem que estar na localização da sua casa às 11 horas da noite. Caso ele não esteja, caso ele seja ligado depois desse horário, você recebe os alertas no seu smartphone. Então é bem interessante. Por meio dele, você também consegue acessar a central para fazer um alerta de bloqueio aí em caso de roubo, além de você poder ter o acesso por um comando no espelho retrovisor que eu vou mostrar para vocês aqui. Bem, aqui como eu comentei com vocês, a gente consegue, né, fazer aí o acesso aos comandos. Então aqui você pode apertar esse botão de SOS, no qual você tem contato direto com a central de emergência. Então, por exemplo, no caso de um acidente, você consegue acessar por aqui. E em caso de uma colisão, por exemplo, no qual, né, os seus airbags do carro acabem disparando, ele automaticamente faz a ligação para essa central, que vai entrar em contato com você. Se você não responder, a central já vai automaticamente fazer a ligação para o SAMU e enviar a localização do seu carro para que seja feito o resgate. Então é bem interessante isso daí. Eu particularmente gostei bastante do interior, né, desse interior novo que os carros da Jeep estão oferecendo, né? O volante, a gente tem aqui o volante multifuncional. É um volante aí bem prático, ele tem alguns comandos na parte de trás também de volume, troca de músicas, além dos pedal shifts que a gente vê aqui, né, que são para as trocas de marcha aí manual, se o condutor assim o quiser. Bem, mostrar agora o acesso à terceira fileira de bancos. Então, já começa por aqui. Quando a gente abre a porta, o ângulo dela de abertura é bem grande. Para quê? Para permitir esse acesso e a gente fazer, né, este movimento aqui para entrar no banco, que eu fiz agora com a câmera. E aí aqui a gente vem aqui, puxa essa alça aqui do banco, ela já libera encosto e também libera o trilho. Então você consegue arrastar os dois lados do banco aqui para frente e fazer o acesso à terceira fileira de bancos. Bem, amigos, cá estou na terceira fileira de bancos, né, do Commander. Aí, como vocês estão vendo, o teto panorâmico, as duas fileiras. E eu entrei, né, aqui pro lado, vocês podem ver o banco é bipartido, né, 60-40. E
tô aqui com a porta aberta ainda, tudo mais, mas para mostrar para vocês, né? Eles têm o trilho aqui embaixo, e embaixo do trilho, né, o banco fica um pouco elevado, para você ter o espaço para fazer exatamente isso, colocar os pés embaixo do banco. Mas eu vou puxar aqui e já aviso, não é um espaço assim muito agradável para quem tem o que eu tenho mais ou menos aí, 1,80 m. Então assim, aqui eu deixei o banco um pouco mais para frente, né? Trouxe o encosto, mas não corri o trilho completo para trás. E aí, assim eu consigo ter um espaço, consigo até viajar, mas o que incomoda bastante é que você fica com os joelhos muito altos, então você fica com as pernas muito retraídas aqui. Então, para uma pessoa alta viajar por muito tempo nessa terceira fileira de banco é uma coisa que fica um pouco incômodo, mas você consegue modular aí para levar 7 adultos dentro do carro. Como eu estou comentando e estou mostrando aqui, não é exatamente, né, o meio mais agradável para um adulto aí de 1,80 m, que você fica um pouco inclinado para poder caber. O espaço para minha cabeça funcionou bem, essa parte preciso afirmar. Aqui, desse lado, só do lado direito, a gente tem aqui uma entrada USB, né, que permite você carregar dispositivos aqui também na terceira fileira de bancos. E a gente tem aqui um pequeno porta-objeto, né, um porta-copo aí, bem pequenininho. Vou mostrar aqui um pouco para vocês também como é que a gente faz o acesso, né? Vocês estão vendo aí o banco já inclinado ali do outro lado. A gente tem essa alavanca aqui, na qual, ó, ela libera para frente e aí você empurra o trilho para liberar o acesso por qualquer um dos lados do carro. Muito bem, meus amigos. Agora mostrando aqui a traseira do Commander, vou mostrar para vocês o porta-mala e alguns cuidados que a Jeep teve aí em termos de acabamento aí. Então, para começar, passei o pé embaixo, me afastei, o sensor leu que eu fiquei longe, ele abre eletricamente a tampa do porta-mala. Alguns cuidados aqui que são bem interessantes. A gente tem essa cordinha que serve para a gente levantar o banco quando ele está reclinado. E a Jeep instalou um velcro. Então é uma coisa bem legal, a cordinha não ficar solta, não tem risco de ficar batendo, fazendo um barulhinho aí, por exemplo, quando você está aí numa estrada de terra. Outra coisa interessante é isso daqui. A gente olha essa tampa e a gente procura, mas quando eu não tiver com 7 lugares em uso, eu não vou poder cobrir o porta-mala para levar aqui uma mala, um equipamento, alguma coisa aqui embaixo que eu não queira deixar à mostra? Pode sim. E é aí que está o cuidado, porque quando a gente levanta essa tampa, ó, tá aqui guardadinho, então você nunca precisa deixar em casa, né, o sistema aí de cobertura do porta-mala, né, que é retrátil. Então você só tirar daqui, você encaixa no suporte dele ali bonitinho e tá feito. Aí aqui, igual lá na segunda fileira de bancos, você puxa, inclina, ele solta. No caso, como eu não ajustei a segunda, ele não desceu por completo lá, mas aqui só um pouquinho de esforço, bem de leve, e tá feito. Então, aqui a gente vê daí o porta-mala bem amplo, né, bem alto. A gente perde um pouco de espaço por conta da caixa de roda, assim. Infelizmente, né, a gente conseguiria um pouquinho mais de espaço se a caixa de roda não invadisse tanto aqui para colocar um objeto maior aqui e inteiriço, porque a abertura é bem ampla, né? Então a gente conseguiria colocar uma caixa aqui quase quadrada, algo do gênero. E como eu comentei com vocês, a cordinha aqui, a gente puxa, tira do velcro, trouxe e tá resolvido, tá encaixado. Então, e a gente consegue também, como eu falei com vocês, trabalhar a inclinação do banco. Então você consegue deixar um pouco mais reto, consegue deixar um pouco mais inclinado aí para dar um pouco mais de espaço para a coluna, para as costas de quem estiver aqui. E além da abertura e fechamento, né, passando o pé ali embaixo, a gente pode vir aqui nesse botão e apitou, me afastei, ele resolve aí fechando a tampa. Bem, amigos, falando um pouco agora sobre condução, né, atrás do volante, um pouco das impressões desse tempo que eu estou com o Commander. Falando primeiro do motor, né, a gente tem o conjunto que a gente já conhece do Compass. Então a gente está falando de um motor 2.0 turbo diesel, 170 cavalos,
e um pouco mais de torque, né, que foi alterado aí. Então a gente foi para casa dos 38 kg de torque, enquanto esse motor antes tinha na casa de 35 kg de torque. Então ele ganhou um pouco mais de força, apesar de ter mantido aí, né, o que a gente já conhecia em termos de potência. O câmbio também é automático de 9 marchas, é um câmbio muito bom que trabalha com um sistema de tração 4x4, né, quando necessário, ou quando a gente ativa a reduzida e com bloqueio. Então é um carro que consegue sair de algumas situações mais pesadas aí no off-road, apesar de não ser totalmente um carro, vamos dizer assim, no nível de um Wrangler, né, que tá num outro nível de 4x4. Falando um pouco da posição de guiar, ela é muito agradável, o banco é muito bom, ele tem tanto, né, ele abraça aqui na medida para deixar o motorista confortável, né, o passageiro também tem aqui um comprimento aqui do assento confortável para dar um bom apoio nas pernas. A espessura da espuma também é bem boa. E aí a gente entra no resto do habitáculo, né? A posição de guiar é boa, a gente tem uma boa visibilidade, né? É amplo todo, né, o ângulo, o campo de visão do motorista aqui, então isso ajuda bastante. Aí outra coisa muito boa é a pegada do volante, então a gente tem tudo na mão, todos os comandos estão fáceis aqui. A gente tem a central multimídia que fica à mão, que tem respostas ágeis. A gente conta com um sistema de som, né, premium da Harman Kardon aqui no interior, então é outra coisa muito interessante. Esse som ele amplia assim, parece que ele toma toda a cabine quando você está com o sistema de som ligado, então é muito bom, entendeu? Não tem distorção, ele é muito interessante. Mas acho que o que mais me chamou a atenção no Commander nesse tempo todo é a suspensão, porque ele tem uma suspensão muito boa, uma suspensão muito firme. Então o carro, ele tem aí uma firmeza, né, uma estabilidade quando você entra em curvas, apesar do tamanho, do porte, do peso todo dele, que é muito interessante. Então tava na estrada, você fazendo curvas ali a 100, 110, né, curvas um pouco mais abertas, mas que em outros carros com porte semelhante, você sentiria, né, a carroceria balançando bastante, que não foi o caso do que aconteceu aqui. Então você fica com a carroceria bem estável, numa situação assim, muito tranquila, com muita comodidade. Agora eu peguei aqui uma estradinha de terra, só para falar um pouco de uma outra coisa que chamou muita atenção, que foi a parte de isolamento acústico. Quando eu estava na estrada, e mesmo aqui, né, na terra, você não ouve os barulhos de fora. Na estrada, andando a 120 por hora, o que você ouve é o som do vento passando pela carroceria. Afinal, o carro é meio quadrado, então ele não é o carro mais aerodinâmico possível. Então você ouve o vento passando, principalmente o vento quebrando aqui na coluna A. Mas fora isso, o isolamento de som, né, dos barulhos de fora do carro é muito bom também pela parte de vidros. Então é muito interessante como os ocupantes ficam confortáveis nesse sentido. Agora aqui nessa estrada de terra não é nada demais, né? Uma estradinha batida, mas você vai passando com tranquilidade e você sente a suspensão trabalhando, a suspensão fazendo o esforço ali para lidar com as imperfeições do piso, enquanto a carroceria fica estável, ela fica no lugar, então os ocupantes ficam muito confortáveis. A retomada de velocidade que a gente tem quando a gente pede mais força para o motor, principalmente por conta do torque, né, que aumentou e continua a ser entregue ali abaixo de 2.000 rotações, é excelente. Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, espero que eu tenha conseguido passar aí todas as informações sobre o Commander, o novo modelo da Jeep de 7 lugares feito no Brasil. E conta aí no comentário, você acha que ele vai conseguir fazer aí o mesmo sucesso que o Compass faz? Se ele vai conseguir aí virar líder da categoria dele? Deixa o seu comentário, conta aí pra gente. Até mais! Qual?